Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 6 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Obra psicografada, vamos chamar assim, pela senhora Ivone do Amaral Pereira. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que a nossa irmã Aramita irá fazer, e ela mesma irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Gratidão, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro e do estudo. Gratidão por essa casa que nos recebe. Gratidão por esse tempo que Tu deste permissão a cada um de nós de estar aqui presente. Se estamos aqui presentes, encarnados, desencarnados, e quem quer que esteja ouvindo essas palavras, é porque é para você. É para cada um de nós essas lições, essas chamadas de atenção, esses novos direcionamentos de vida. Então ajuda-nos, Senhor, para que possamos compreender essas lições e que possamos, aqui ou mais adiante, sermos essa luz para os que estão desesperançados, para os que sofrem, para os que não acreditam em Ti e para os que, principalmente, pensam na ideia de tirar a vida. Então ajuda para que nós possamos verdadeiramente acreditar e sermos essa luz de dizermos aos nossos irmãos, onde quer que seja, a vida não acaba, a vida é estuante. O que a gente só mudamos é de corpo. Então tem fé, acredita, caminha. E ajuda-nos principalmente, Senhor, a ficarmos contigo, porque sabemos que Tu espera por nós desde sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, os nossos personagens já estão tomados banhos, alimentados, trocados, arrumados e estão na enfermaria, né? 10. Junto um monte de homem junto, o que é que eles vão fazer? Conversar, fofocar. Por isso que é só mulher que fala, né? Homem também, mano. Começa o papo. Mário Sobral é o primeiro que fala e ele diz que ele chegou à conclusão que a alma é eterna, que ele sabe que a alma é eterna, que tudo que ele aprendeu na faculdade foi em vão e quem estava certo era a mãe dele que ensinava isso. Depois, quem fala é o Jerônimo de Araújo Silveira, que também disse que ele jamais descreu da existência de Deus e fica falando mas que ele era também um homem paciente. Ele era um homem paciente, nervoso e que nunca levou a sério os verdadeiros deveres de cristão. Ou seja, ele era, como a grande maioria de nós, cristão de aparência. Ótimo nas palavras. Quem de nós não sabe um texto ou uma palavra de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros. Qual é a lei áurea mesmo, né? Fazer ao próximo aquilo que queres que faça contigo. Quais são os 10 mandamentos? Então, tudo isso, a grande parte de nós, sabemos de cor e salteado, tal qual o Jerônimo, mas não utilizamos, falamos para os outros, mas não usamos para nós. E então, nessa conversa, quando o senhor Mário vai começar a falar o que o levou a se suicidar em 1889. Então, Jerônimo, ele deu um tiro no ouvido, tal qual Camilo, que também deu um tiro. E no estudo anterior, ele contou por que ele deu um tiro, qual era a vida dele profissional. Importador, exportador de vinho. Comerciante, importador de vinhos. E ele faliu. Então foi por conta da falência que o senhor Jerônimo cometeu o suicídio com um tiro no ouvido, tá bom? Ouvido direito. Ouvimos um pouco o senhor Mário Sobral e hoje nós vamos ouvir o porquê que ele cometeu o suicídio. Ele também vai contar. Quem vai estar emprestando a sua voz é o nosso querido Wesley. Alongou os olhos com gesto, como chamando recordações passadas para o minuto presente e murmurou, respirando a custo, apavorado, frente à página mais negra
que lhe desvirtuava a consciência. Sim, meu Deus, perdoa-me, perdoa-me. Eu me arrependo e submeto-me, visto que reconheço que errei. Perdi-me diante de ti, meu Deus, à frente da desesperadora paixão que nutri por Eulina. Mas, se me permites, reabilitar-me-ei por amor de ti. Eulina, tu não valias sequer o pão que eu fornecia para saciares tua fome. Contudo, eu te amava, acima de todas as conveniências, a despeito até da própria honra. Eras pérfida, malvada. Eu, porém, inferior devia ser, ainda mais do que tu, porque casado, sendo minha esposa nobre e digna senhora, era pai de 3 inocentes criancinhas, às quais devia amor e proteção. Abandonei-os por ti, Eulina. Desinteressei-me de seus encantos, porque me arrebatei irremediavelmente pelos teus. Estranha beleza dos torrões sul-americanos que tu eras. Oh, como eras linda! Mas não me amavas. E depois de me arrastares de queda em queda, explorando minha bolsa e o coração, abandonaste-me ao desespero da miséria e da ingratidão, ao me preterires pelo capitalista brasileiro, teu compatriotas, que te requestou. Fui à tua casa, vi-me desfeiteado, supliquei-te, rastejei aos teus pés como um louco, desesperado por perder-te. Como insensato que sempre fui, implorei migalhas da tua compaixão, e vendo que já não seria possível teu amor, provoquei-te a discussão, compreendendo que te fazias insensível às minhas desesperadas tentativas de reconciliação. E, cego pelos insultos que repetias, eu te agredi, ferindo as faces que eu adorava. Espanquei-te sem piedade, maltratei-te a pontapés, meu Deus, oh meu Deus, estrangulei-te, Eulina, matei-te, matei-te. Parou sufocado, em convulsões odiosas de perfeito réprobo, condenado, para continuar após, como se dirigindo aos companheiros. Quando, tomado de horror, contemplei a ação abominável que praticara, apenas um recurso me acudiu, rápido, qual impulso obsessor, a fim de escapar às consequências que, naquele momento, me afiguravam insuportáveis: o suicídio. Então, ali mesmo, sem perder tempo, rasguei os lençóis da desgraçada e pendurei-me a uma trave existente na cozinha. Então nós temos aqui, vamos conversar um pouco sobre o senhor Mário Sobral. Um homem casado, pai de 3 crianças, se envolveu, ele português, se envolveu com uma mulher bonita, brasileira. Ela acabou se cansando um tanto dele e o trocou por um outro brasileiro. Não aceitando o final dessa relação, acabou por uma discussão e ele acabou vindo a matá-la e logo depois cometeu o suicídio. Então, a gente diz, viver é difícil. Viver é muito difícil quando nós não somos pessoas morais. Quando nós não somos pessoas morais, a gente consegue construir monstros na nossa vida. Toda a mazela da nossa vida, todas as desgraças da nossa vida, todos os sofrimentos da nossa vida tem um único responsável: eu. Ninguém sai do mundo espiritual programado para casar, trair a esposa e os filhos, se envolver com uma mulher que queira ou não queira imoral,
matar essa mulher e depois se matar. Ninguém foi programado para nascer para sofrer. O sofrimento é escolha nossa. E depois a gente lamenta. Você vê aqui a culpa de tudo isso que ele diz é de quem? Eulina. Da Eulina. Ela me seduziu. A culpa de tudo é dela. Se ela tivesse continuado sendo a minha amante, estaria tudo bem, mas ela me deixou. Ele não consegue nem fazer uma autoavaliação da sua atitude. Porque se tinha alguém que deveria fidelidade, era ele, a esposa e aos filhos. Então, meus irmãos, não existe absolutamente nenhum ato nosso que a gente não vai ter que responder por esses atos. Então, eu posso sim, eu devo fazer uma autoavaliação da minha vida e assumir a responsabilidade. Se estou desse jeito, foi porque eu fiz por onde. E assumir a responsabilidade é: vamos corrigir o que dá para corrigir. E pronto. O que não dá, aguenta firme, que são as consequências das nossas atitudes. Porque tem coisa que não vai dar para a gente mudar. Nem tudo a gente vai conseguir voltar atrás e corrigir. Tem coisas que não dá mais. Já foi. Mas eu tenho que sofrer as consequências, assumindo a responsabilidade das minhas escolhas. Você vê que uma das nossas características é transferir. A gente não assume a responsabilidade. Por quê? Enquanto eu não assumo a responsabilidade, não tem mudança. Enquanto eu não assumo a responsabilidade, a culpa é do mundo inteiro, menos minha. Logo, eu não assumo a responsabilidade, não tenho por que mudar. Então, é isso que nós temos que parar e refletir na nossa vida. Tenho como voltar atrás e mexer? Não, já foi. Tem coisas que dá para mudar? Talvez. Tem coisas que não dá, mas que eu assumo a responsabilidade. Todos nós temos coisas do nosso passado que a gente sofre as consequências hoje que não dá para voltar atrás e mexer mais. Mas eu não posso me rebelar e me revoltar contra Deus. Se estou do jeito que estou, foi porque eu fiz por onde. A tia sempre fala isso, né? Quais são os pilares das nossas quedas aqui no planeta Terra? Dinheiro, sexo, poder. Por que ele está acabando com a encarnação dele aqui? Sexo. Isso não é amor. Tudo que tira a minha paz, que desassossega meus sentimentos, isso não é amor, isso é paixão. O amor, ele é suave. O amor, ele me traz paz. O amor, ele me tranquiliza. Se você fica naquele negócio de pensar na pessoa 24 horas, sabe? Tu não consegue mais trabalhar, tu não consegue mais dormir, tu tá ali pensando. O nome disso é obsessão. Não é amor. Então é isso que a gente tem que entender. E aqui nós estamos frente a frente a isso. Um escravo do prazer, um escravo do sexo, traiu a sua esposa, traiu os seus filhos. Não foi para isso que a gente nasceu. Ela se compromete, porque família é célula divina. Eu não tenho direito de interferir na relação de ninguém. Ah, mas é o amor da minha vida. Se fosse para ter casado, teria encontrado antes do casamento. Se já encontrou casado, de duas uma. Ou você está sofrendo uma provação, ou você está subjugada. Porque tu vai perder tua encarnação. Mas eu amo, ama. Mas eu a amo, ama. Então queira bem, porque quem ama quer bem. E querer bem ao outro é cumpra com seu dever. Lembra do livro Renúncia? Lembra de Alcione? Quando ela voltou para encontrar Carlos, que ela encontrou Carlos casado, o que ela fez?
sim. Se você quiser, eu ajudo a sua esposa, orientando ela para ser uma boa esposa a você. Claro, porque ela quer bem do Carlos. Pedir para ele abandonar a relação seria um ato de ódio. Eu quero que você me atenda aos meus caprichos, por mais que você perca a sua encarnação. Entende, gente? Quando Jesus chama 3 discípulos, João, Tiago, Pedro, convida os 3 para orar, e Jesus solicita que eles orem. Jesus se afasta, quando Jesus volta, eles estão dormindo. Foram 2 vezes ou 3 vezes, se não me falha a memória, mas acho que foram 2 vezes. E Jesus disse assim: nem por 1 hora pudestes velar comigo. E Emmanuel disse que uma encarnação é 1 hora. Diz, poxa, nem por 1 hora, Conceição, tu pode velar comigo? Vale a pena o sacrifício. Ninguém nasceu na Terra para brincar de sexo. Será que a gente nasceu só para fazer sexo, gente? Pô, é para acabar. A gente só pensa nisso, a gente só pensa em relação. Então a gente nasceu para coisas muito maiores do que fazer menino, fazer menina, do que sexo, do que desejo. Nós nascemos para nos aperfeiçoar como ser humano, para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos espíritos melhores. Esse é o propósito. Às vezes você passa uma encarnação inteira só pensando em brincar de casinha, né? Então a gente tem que despertar. E por causa de brincar aqui de sexo, o nosso irmão vai levar alguns séculos para recuperar isso aqui. Porque diz o Chico que homicídio acompanhado de suicídio garante quase sempre uma encarnação de esquizofrenia. Tamanho estado de perturbação. E aí vamos ver agora, porque ele está ali contando, eles estão dentro de uma enfermaria. Vamos ver a fala do senhor Camilo Castelo. Forma essa pouco poética de um amante morrer. Zombei eu, Camilo, enfadado com a longa descrição que desde o vale diariamente ouvia-o repetir. Então a gente até entende, para a gente chocou um pouco, porque é a primeira vez que nós estamos ouvindo a história do seu Mário Sobral com a dona Eulina. Mas o Camilo estava ouvindo isso todos os dias enquanto eles estavam ali no vale. Então Mário Sobral contava essa história constantemente e pelo jeito nesse mesmo tom. E aí, gente, aqui um ponto, sabe, ainda há pouco lemos a caridade moral. Difícil pedir isso para Camilo agora. Mas vamos fazer uma autoavaliação. Quantas vezes nós não tomamos essa posição de Camilo? Pô, de novo, muda o disco. É uma atitude, é falta de caridade moral. Às vezes a gente acha que é chique dar aquelas respostas agressivas. Bora, assim. Aí tu imagina Jesus fazendo isso? Não dá. Mas quem é o modelo e guia? Jesus. É Jesus. Então eu não tenho que copiar, porque a gente está sempre copiando A, B, C ou D. Eu tenho sempre que pensar como que Jesus faria se estivesse no lugar dessa pessoa. Aposto como Vossa Excelência, senhor professor, que tão elegantemente desejou morrer, recordando Petrônio, fê-lo pelo amor platônico de alguma senhora inglesa, loura e apessoada, portugueses ilustres como Vossa Excelência, vem demonstrando ser, gostam de amar damas inglesas. Então vamos lá lembrar, Petrônio, 22 depois de Cristo e desencarnou em 67 depois de Cristo. Foi um escritor romano que cometeu suicídio, tá, gente? Mestre na prosa da literatura latina. Frequentava ali a corte de Nero. Então, olha quem ele cita. Então, a gente vê a posição de Camilo de enfado, de cansaço e de totalmente indiferença em relação à dor alheia. Dirigia-me agora a Belarmino de Queiroz e Souza, cujo nome
tresandava, ou seja, exalava a fidalguia. E Belarmino de Queiroz era quem Camilo tinha uma certa... Porque ele estava sempre ali vestidinho bonitinho, né, com aquele óculosinho, né, o monóculo, né? Então isso tudo incomodava. Até essa data ainda me irritavam as atitudes do pobre comparsa do grande drama que eu também vivia. E sempre que houvesse oportunidade, ridicularizava-o, defeito muito do meu feitio, e que muitos vexames e dissabores custou-me até corrigi-lo. Durante os serviços de reforma interior que ao meu caráter impus na pátria espiritual. Então, esse trabalho de corrigir essa forma dele de debochar da dor alheia, ele conseguiu corrigir isso no mundo espiritual, em espírito. Tia, isso já garante que ele aprendeu, ele vai encarnar de novo e pode ser que ele aprendeu lá tome uma proporção maior ou não. Ele só vai fixar essa lição encarnando. Por isso que a gente diz, no mundo espiritual a gente aprende, mas a gente só evolui vivendo aqui na Terra. Quando a gente consegue viver o bem aqui na Terra, a gente aprendeu a lição. Vamos lá ver então agora o Belarmino, que é apresentado como professor. Belarmino era alto e seco, muito elegante e fino de maneiras. Dizia-se rico e viajado, professor de dialética, de filosofia e matemática e poliglota, cortejo respeitável para um só homem que se arraste na terra. Não havia dúvida, mas que não impedira de demorar-se. E mais um monóculo, o fraque e a bengala, nas pocilgas do vale sinistro, durante o interessante estágio que ali fizera, por se haver suicidado. Isso mesmo lançara-lhe eu em face muitas vezes, mal-humorado ante a vaidosa enumeração que fazia dos variados cabedais próprios. O doutor, porém, porque era doutor, honorificado por mais de uma universidade, jamais revidou minhas impertinências, o meu mau humor. Então, o Camilo ia lá, cutucava, e ele nenhum momento revidou a Camilo. Polido, né, delicado, educado, sentimental. Chegaria também à vera bondade de coração se a par de tão bonitos dotes não carregasse os defeitos do orgulho, do egoísmo de a si mesmo endeusar por a todos se julgar superior. Então, na verdade, essa atitude do silêncio não era de compreensão da ignorância do outro, era por puro orgulho. Vou já mesmo me misturar com esse tipo de gente. Eu sou muito mais superior que eles. Eu sou muito mais inteligente que eles. Por isso que a gente... Tudo é avaliado, não é a atitude, é o que está por detrás da atitude. Eu posso silenciar por puro orgulho, como eu posso silenciar por pura humildade. Aí eu tenho que saber o que está por detrás do meu silêncio. E é só vaidade. Porque quando eu acho que eu sou um espírito mais evoluído, isso que me move é a vaidade. Já perdi, já é nota 0. Porque o espírito nobre, ele reconhece a sua própria ignorância. Porque o que ele tem como parâmetro é Jesus. Então ele sempre vai se achar pequeno. Ouvindo-me, não respondeu com agastamento, ou seja, com irritação, como sempre.
Antes foi em tom macio, mesmo pesaroso, que se expandiu, dirigindo-se a todos. Eu julgava, sinceramente, que o túmulo absorveria minha personalidade, transmudando-a na essência que se perderá nos abismos da natureza. Seria o nada. Discípulo de Auguste Comte, a filosofia levou-me ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas. Única explicação satisfatória que ao raciocínio pude oferecer diante das anomalias com que deparava a cada passo pela vida em fora, para me alarmar o coração e decepcionar a mente. Nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens, aos quais considerava irmãos de desgraça, pois para mim a vida era a expressão máxima da desgraça. Embora deles procurasse afastar-me quanto possível, temendo amá-los demasiadamente e, portanto, sofrer. Nem outra coisa compreenderia eu o que seria senão desgraça um homem nascer, viver, trabalhar, sofrer, lutar por todos os pretextos, para depois desfazer-se irremessivelmente no pó do túmulo. Para as nossas anotações, Auguste Comte, francês, ele nasceu em 1798, desencarnou em 1857, filósofo, fundador da sociologia e do positivismo, abandona a consideração das causas de fé nos deuses, tá? Deuses e natureza, tá? Então a ideia é materialista. Não fui jamais dado a namoramentos de baixa ou elevada classe. Para que amar, constituir família, contribuindo para lançar à vida outros desgraçados a mais? Se a filosofia convencera-me, além do mais, de que o amor era apenas uma secreção do cérebro, fui um estudioso, isso sim, e estudava a fim de me aturdir, evitando o acúmulo de elucubrações sobre a miserável situação da humanidade. Fui um infeliz, como toda a humanidade o é. Somente no ambiente sereno do lar desfrutava alguma satisfação. Agarrei-me ao lar, quanto possível, pesaroso de, um dia, ser forçado a abandoná-lo, para me aniquilar entre os vermes que destruiriam minha individualidade. Minha mãe, que partilhava de minhas convicções, porque também as recebera de meu genitor, bastava-me para companhia nas horas de lazer. O móvel da minha tentativa de suicídio, como vê, não foi desgosto amoroso, foi a perda da saúde. Fui sempre fisicamente débil, franzino, um triste sonhador infeliz e insatisfeito. Apavorado do existir, incorrigível desconsolo entenebreceu os dias de minha vida. Encerrado neste ciclo deprimente, vi a tuberculose apossar-se de meu organismo. Mal hereditário que me não foi possível combater.
desenganado pela ciência, preferia então acabar de vez, sem maiores sofrimentos, com a matéria miserável que começava a apodrecer sob a desintegração, fornecida por uma moléstia incurável, matéria que por sua própria natureza destinada era à podridão da morte, ao eterno tombo nas voragens do nada. Para que, pois, esperaria eu a marcha dolorosa da tuberculose extinguir minha individualidade em lentos suplícios, sem consolo, sem esperança compensadora no porvir de além-morte, onde não encontraria senão o aniquilamento absoluto, a desintegração perfeita, espantalho humano atirado ao desalento, do qual fugiriam todos, a própria mãe inclusive, quem o adivinharia, temendo os perigos do contágio? Morrer era a solução boa, muito lógica para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta do ser como desanimadoras expectativas. Então conhecemos a história, mais uma história do senhor Belarmino. Qual a profissão? Cometeu que tipo de suicídio? Por quê? E ele era materialista, então ele acreditava que uma vez cortando os pulsos iria acabar tudo. Então, cenas do próximo capítulo. Você vê a importância da espiritualidade na vida de um ser humano. Ele, o senhor Belarmino, era vazio. Ele tinha a intelectualidade, ele tinha os títulos, mas a vida não fazia absolutamente nenhum sentido para ele. E lembra que a mãe dele também carregava os mesmos ideais, as mesmas crenças materialistas. Então, realmente, viver na Terra sem a certeza da existência e sobrevivência da alma, da existência de Deus, isso para mim é algo tão simples. Se não foi Deus que fez, quem fez? O teu coração, os teus rins, os teus pulmões, todo o teu sistema digestório, teu coração batendo e a máquina cerebral, essa perfeição que ela é. Quem fez? Ela se fez sozinha, por si só? Ou foi apenas uma explosão que construiu todos esses sistemas, o sistema nervoso central? Então, a gente olhando só o nosso corpo físico, eu teria que ser um ignorante muito, muito ignorante para acreditar que tudo isso veio do nada. Então, é óbvio que existe uma força inteligente que construiu detalhadamente não só o meu corpo, mas como todos os corpos de todos os animais, não só os corpos dos animais, mas todos os vegetais, todas as verduras, todos os legumes, todas as frutas, todos os passarinhos, todos os insetos, todos os micro-organismos. Não tem como acreditar, idealizar que tudo isso veio do nada. E essa ideia do nada, para que eu vou ficar sofrendo? Para que eu vou esperar a tuberculose tomar conta se eu posso adiantar o serviço e parar aqui? Qual o sentido de eu ficar em cima de uma cama? Aí você diz, Cinti, qual é o sentido de ficar em cima da cama, mesmo tendo a vida após a morte? Meus irmãos, a enfermidade, ela tem duas vertentes. Ela tem a vertente primeira, que é o que eu fiz com o meu corpo nessa encarnação. Má alimentação,
vícios químicos, a falta de cuidado com o corpo, porque morre muito mais aqui na Terra, não é por falta de comida, é por excesso. Nós morremos muito porque nós comemos demais. Entope todas as artérias, o coração, o fígado, coitado, fica coberto de gordura, o rins não aguenta. A gente destrói o corpo pelo nosso excesso de alimentação. Vem diabetes, vem triglicerídeo, vem colesterol, vem hipertensão, tudo isso é por conta de alimentação. Então tá, esse é o motivo. E a dependência química, vou destruir. E o nosso desequilíbrio emocional, eu também vou destruir. E os meus vícios, sejam ele o que for, eu posso adquirir enfermidades nessa encarnação. Isso é um processo expiatório? Não, não é. Passa a ser porque eu estou fazendo ele agora. Mas quando, no meu processo, eu fiz tudo direitinho, tudo arrumadinho, e me aparece uma enfermidade, daquela assim que diz, olha, não tinha por que eu ter isso, eu fiz tudo direitinho. Ou você já nasce com, é uma expiação. Outro ponto que a gente tem que pensar, aquele período que a gente fica ali em cima da cama, sabe? Ai, 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 ui, 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 né? Aquele é o momento em que o espírito está aprendendo grandes lições. Por exemplo, eu tenho 2 experiências lá em casa, que eu pude acompanhar. Mas o meu pai tem algo particular. O papai tanto fumou quanto bebeu. E era diabético, mas um diabético que não respeitou a doença. Não respeitou, comia tudo. E ele ficou cego e amputou as 2 pernas. Mas olha como foi bom, porque eu banhando o painho, ele disse, minha filha, se o meu corpo está desse jeito, foi porque eu não cuidei do meu corpo. Ele falou assim, papai não é espírita não. Então, foi útil para ele esse período de enfermidade, de amputação, de perder a visão? Claro! Uma vez o meu irmão entrou brincando no quarto. E aí, painho, vamos tomar uma cervejinha, velhinho? E aí, velhinho, vamos tomar uma cervejinha? Ele levantou o dedinho assim, indicador, movimentou em sentido negativo e disse, eu nunca mais quero isso. O espírito aprendeu a lição. Eu duvido que numa próxima encarnação ele vai querer cigarro ou bebida de novo. Então, esse processo da enfermidade é aquele momento que a gente é posto ali na cama para repensar o que fizemos da vida. Porque é necessário a gente perder para poder valorizar. Certo? Então, não é uma questão de punição. Belarmino ter ficado e passado pelo processo da tuberculose. Era o período da reflexão. Mas ele tem certeza que ele é dono da vida. E ele vai fazer do jeito que ele quer. E não é assim. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. Carla, você ora pra gente, filha? Mãe Santíssima, te agradecemos a oportunidade. Te agradecemos lembrando do teu filho, das lições dele, da misericórdia. Que aprendamos com essas personagens tão ricas a nos desapegar da matéria, que é importante, que nos dá um caminho, que são materiais para nosso caminhar, mas que não devemos nos apegar, que devemos ligar nosso pensamento ao que é transcendente, ao que é eterno, ao que é imperecível. Ajuda-nos a caminhar com essa luz, com essa certeza, e que nunca, por nenhuma loucura dos nossos pensamentos, das nossas ideias, esqueçamos de recorrer a Ti e a Teu Filho, a presença, a ajuda, a luz imperecível nesse caminhar. Dá-nos bom ânimo e ajuda-nos sempre a lembrarmos de Ti. Que assim seja.